Vamos começar? Topa? Vamos. Legal. Senhor Foreste, que legal estar aqui. O mais engraçado é que, como isso é só áudio, eu vou ter que contar, não vai dar para mostrar, que em sua homenagem eu estreei uma camiseta que eu estava guardando com muito carinho, que é do 99% Invisível, que é um podcast que eu adoro, que fala sobre design. Cara, é muito legal, Roman Mars. Então, para quem imagine, depois que eu vou botar uma foto lá, pelo menos a minha foto, para a gente Legal. ver. Cara, que legal estar aqui. É um prazer, René, te reencontrar depois desses 15 anos que a gente se... Mais ou menos isso, acho até mais, cara. Acho que quase 16, 17 anos. 17 que anos. a gente se Até conheceu. para resgatar um pouco a história, a gente trabalhou junto por muito pouco tempo, em 99, por aí, né? Mais ou menos isso. Aí a gente perdeu completamente o contato. Aí eu fui acompanhando você meio de longe. A gente tinha amigos comuns, a Marisa Rechenberg, gente querida e tal. E aí depois, acho que foi ano passado, ou foi esse ano mesmo, eu falei, Foreste, eu quero conversar com você. Foi no ano passado. Out of the blue, caiu do céu. E aí a gente teve uma conversa absolutamente memorável, que foi aqui na Vila Madalena, aqui na Vila Beatriz, né? A gente sentou numa padaria qualquer e ficou contando a história. E aí eu falei, cara, a tua história é muito legal, as pessoas têm que ouvir a tua história, porque é muito bacana. Eu acho que quando a gente se conheceu, você foi lá na UMAP. Isso. Eu tava vindo, tinha acabado de estudar, tinha feito pós-graduação em design na Suíça, né? Então, quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 anos. 2 anos? Onde era? Zurique mesmo? Não, em Basel. Em Basel? Uau! E quando eu voltei pro Brasil, eu voltei queria fazer design gráfico, né? E trabalhar em algum estúdio assim, mas acabou que na UMAP tinha aquele departamento recém-criado, que era o No Media, que o Marquinhos Barra criou. Isso. Exatamente. Um departamento de design dentro da agência, assim. Isso, então, eu lembro. Foi bem interessante, assim, porque na verdade eu tava pensando hoje que quando eu fui escolher minha profissão, eu sou uma das poucas pessoas que nunca tiveram muitas dúvidas, assim, a respeito de... Puta, que invejável isso, cara. Que invejável. Cara, Exatamente. que bárbaro isso. Eu sempre soube o que eu quis fazer, assim. Eu gostava muito de desenhar. Pra quem estiver estranhando, tem um cara limpando a vidraça, tá? Essa fonte de um barulho aleatório. Eu sempre gostei muito de desenhar, assim, fazer ilustração, né? E meus pais eram cientistas. Cientistas? Isso eu não sabia. O que eles faziam? Meus pais eram professores da USP, de biologia. De biologia? Cara, que louco! E meu pai já faleceu, mas minha mãe continua trabalhando lá. Eles chegaram a ser até diretores da biologia. Então eu vivi num ambiente assim que era de universidade, acadêmico. Acadêmico. Vários tios meus são professores universitários, etc. Nossa. Mas eu sempre, desde pequeno, gostei de desenhar muito, assim. Então, minha mãe gostava de desenhar, escrever. Daí eu fui me encaminhando para isso através na escola também. O cara que desenha bem, eu fazia os convites, fazia os posters. Olha, que engraçado. Nem sabia que... A gente tinha muito menos acesso, né, a informações assim, sobre profissão. A gente assim, cresceu né? no mundo mais provinciano, muito mais provinciano. Eu nem fazia ideia que existia design, assim. Isso. Gostava de desenhar e fazia convites e cartazes e tal, mas não tinha acesso a nada, assim, né? Ainda mais na família que eu cresci, que não tinha ligação específica com isso. Com o mundo artístico. Com o mundo artístico. Eu não sabia, assim, eu tinha como se fala... gosto por isso, mas não sabia que existia e nunca ninguém me falou também, assim. Então, o que aconteceu foi quando eu fui decidir o que eu ia estudar, eu fiquei em dúvida entre artes plásticas, arquitetura e publicidade na época. As 3 coisas me chamaram a atenção, assim. E por que você escolheu arquitetura? Você fez FAO, né? Fiz. Isso. Até hoje eu me lembro do dia que eu me inscrevi na FUVEST, eu falei, eu vou na artes plásticas ou em arquitetura, né? Nossa, aos 45 do segundo tempo. Olha Fiquei que louco. Eu lembro que eu
mesmo quase como um teste de múltipla escolha, assim, eu falei, não, arquitetura, vamos lá. Porque as pessoas diziam, não, uma criação mais ampla, você vai aprender artes plásticas dentro da arquitetura. Também tinha aquele meu medo de escolher uma coisa puramente artística que eu não sabia se eu levava tanto jeito. Interessante. A mesma dúvida quando eu fui para a ECA também. Eu falei, será que eu tenho algum talento? Capaz que eu não tenho nenhum, né? Na minha casa meus pais sempre incentivaram a gente a estudar o que a gente quisesse, assim, e... Putz, que bárbaro. Mas tinha um senão que era, nas entrelinhas, tem que entrar na USP, assim, então... Cara, a USP tem isso, né? A USP é só a USP, o resto... Porque eles eram professores lá e tal, nunca disseram isso, mas eu sentia, né? Então, ao entrar, eu meio que senti que eu tinha já cumprido minha missão, assim, de agradá-los entrando lá, e... Acabei, eu também estudei um pouco na SPM, né, um ano. Você fez SPM? Fiz SPM. Antes de entrar na FAO, eu fiz SPM um ano, assim. E, na verdade, fiz junto com a FAO um ano. Foi bem... Nossa, que louco. Uma loucura, assim. Porque a FAO era o dia inteiro e ainda fiz SPM à noite. Mas, cara, são dois universos completamente diferentes. Tipos de pessoas, valores, cara, é outro planeta. É bem diferente. Mas, de alguma forma, eu tinha essa interesse por... comunicação e propaganda, e arquitetura e design, assim. Então as coisas meio que se encaixaram, assim, e... Connecting the dots, que nem o Steve Jobs, né, naquele discurso. Exatamente. Quando você olha para trás, você vê que as coisas não são tão gratuitas, né, como você, uma coisa errática. Não foi tão errático, assim, porque teve essa vontade sempre, assim. Daí eu estudei na FAO e comecei não foi o meu primeiro emprego, eu trabalhei em alguns escritórios menores de design, mas eu nunca cheguei a trabalhar com arquitetura, assim. Na própria FAO já comecei a... Que interessante, olha só. Na própria FAO já fazia freelas na Folha de São Paulo, até de ilustração, e depois fui para a área de infográficos. Isso com 18 anos eu cobria férias dos infografistas lá. Então, o único jeito que eu ganhei dinheiro até hoje foi fazendo coisas nessa área, design, ilustração, etc. Eu comecei nessa época, assim. Só que a FAO não dava uma formação específica, né, em design gráfico, assim. Eu lembro de um professor falando, tem gente que sai daqui sem saber o que é uma Helvética, né? Nossa, o que é Helvética? Isso no terceiro ano da FAO, assim. Então... minha noção do que era design demorou muito para aparecer, assim. Que interessante, olha só, eu não tinha ideia, achei que não fosse desde o comecinho, lá os caras já fossem inculcando isso. É um curso quase optativo, né, na FAO, a comunicação visual, ele é dado, tem o mesmo peso de paisagismo, urbanismo, então ele tinha um peso pequeno, assim, né, era uma aula por semana à tarde, e depois você podia fazer algumas optativas de comunicação visual, né? Especificamente do design gráfico, mas assim, eu fiz uma aula. Mas daí fazia os posters também e comecei a curtir, assim. Na verdade, eu comecei, o meu primeiro emprego num bom escritório foi no Calduro, né? Calduro Martini. Famoso. Que foi talvez o escritório, junto com o PVDI do Aloysio Magalhães, no Rio, foi o maior escritório de design do Brasil nos anos 60 e 70, né? Eu não sabia, olha que interessante. Eles faziam um design total, assim. Então, eles pegavam, por exemplo, o Banco Banespa, eles faziam desde a agência do banco até os uniformes, o mobiliário, a identidade. Tipo, o cara faz o hotel e faz o uniforme, faz o guardanapo, faz o talher. Olha que talão de cheques. Então era o que eles chamavam de design total, assim. É um escritório que durou 40 anos. Gesamtkunstwerk, né? Aquela história da obra wagneriana, né? Tudo, né? Tudo. Era um lugar, foi um lugar que fechou ano passado, mas um lugar impressionante, assim, com um nível de conhecimento de design absurdo, assim. E foi lá, basicamente, que eu descobri realmente aprendi o que era design, assim. Putz, cara, com um escopo desse tamanho, pelo amor de Deus, que bárbaro. E os donos, que eram o Calduro e o Ludovico, né, que eram sócios e estudaram na FAO,
eram arquitetos. Também eram arquitetos, não sabia. Foram professores da FAO. O Calduro, por mais tempo, o Ludovico acabou saindo antes, mas eles eram geniais, assim. Caras que... acho que em qualquer país do mundo eles seriam caras lembrados como grandes contribuidores, assim, da... mas aqui... Aqui pouquíssima gente conhece. Eles criaram um conhecimento que se dissipou, né? Porque praticamente, eu acho que nenhum escritório tem esse conhecimento mais de fazer o design total, assim. É engraçado que parece um conceito tão atual, mas na verdade os caras estão fazendo isso há 40 anos atrás. Olha que coisa. Eles fizeram projetos fantásticos. Tem até um livro que foi lançado recentemente pela COSAC na IF, que se chama Design Total, que é sobre 3 projetos significativos que eles fizeram nos anos 60, que é o metrô, Identidade da Vilares e mais 2 que eu me esqueci, mas aqueles postes da Avenida Paulista são deles também. Aquilo é genial, aquilo aquilo não envelheceu, né? Até hoje você deixar lá. Tiraram aquilo, não tiraram aqueles postes? Ainda existem. Eles estão lá. Aquilo é bárbaro. Aquilo lá tem 40 anos, né? É um projeto maravilhoso, são perfis estrudados pela Alcoa, é fantástico. Estrudado assim, aquilo? Que bárbaro. E depois é tampado pelos cantos, é fantástico, assim. E eles tinham um pensamento de design, assim, que me encantou, assim. E lá eu aprendi o que era, o que eles chamavam na época identidade visual, né? Que foi chamada identidade corporativa, identidade visual, que hoje é chamado de branding, mas as coisas vão mudando de nome, né? Se muda a embalagem. Os nomes vão... Como um amigo meu que trabalhava com uma coisa de invenções, e daí ele falou, agora me chamam de maker, então os nomes vão mudando, né? Mas essencialmente é meio parecido o que era identidade visual e o que chamam de branding hoje. O escopo aumentou um pouco, mas assim, o Calduro era um cara que ele dominava totalmente a linguagem da identidade visual, assim. Que bárbaro, cara. E eles fizeram coisas fantásticas como Metrô, Banespa, Safra, todos os bancos da época eram feitos por eles, Unibanco, programas de identidade visual. E lá eu falei, não, é isso que eu quero, assim, eu gosto disso, e ao mesmo tempo foi no que eu me destacava ali dentro, ele gostava das minhas coisas, então me senti também acolhido, assim, né? Que legal. Eu fiz talvez a marca mais famosa que eu já fiz na minha vida, foi a que eu fiz, foi quando eu estava lá, que eu tinha 22 anos, que é a marca da Embrapa. Não é mais famosa, mas talvez da maior empresa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Eu fiz a solução, ele gostou, foi aprovada e existe até hoje, sei lá. Você tá brincando? 20 anos é a mesma marca. Assim. Vou pesquisar. É bem bacana. E então ali eu descobri isso, assim. Só que eu achava que eu não tinha tido uma criação, uma formação boa o suficiente, assim. Eu sentia falta de muitas coisas que eu não... As coisas, como se fala assim, o básico, né? Fundamental. Fundamental, os fundamentos do design, assim. Coisas que você precisa saber e que precisam te ensinar. É a história da minha vida. Eu acordo de madrugada com essa sensação de que eu não sei o que eu deveria saber para fazer o que eu estou fazendo. Porque, quer dizer, eu também cresci no meio da ditadura, a educação não era a coisa mais completa do mundo, né? A educação que eu tive, sou um pouco mais velho que você, era mais capenga ainda, né? E aí eu me interessei, nessa época eu comecei a ler sobre design e tal, e eu descobri que existia uma escola na Suíça de design que diziam os livros que era meio que a continuação da escola de Ulm, que por consequência era em continuação da Bauhaus. Então era uma... Bauhaus sim, mas essa de Ulm Ulm foi uma escola modernista que aconteceu na Alemanha no pós-guerra. Então, não sabia. Onde nasceu o cara da Dieter Rams, lá da Braun, maravilhoso. Otto Leicht. Eu estive recentemente em Frankfurt, tem um museu de design, tem uma coisa só do Dieter Rams lá. Foi meio que um renascimento da Alemanha, assim, através do design, do ensino do design, assim. E eu descobri que essa escola era tida como uma continuação dessa tradição modernista e me interessou, porque a FAO também tinha uma coisa modernista, né, bem forte, assim. Artigas. E um dia, por acaso, no Calduro, um dos sócios estava fazendo um workshop com um professor
que era na época, que era o mais famoso de Basel, que chama Wolfgang Weingart, que ele era tido como o criador do pós-modernismo suíço, assim. Uau! Ele era um cara que reinventou o modernismo suíço, assim. E ele estava dando um workshop aqui em São Paulo, e esse sócio falou, não tô afim de fazer, é muito demorado, tem que fazer muita coisa. Quem tá afim? Eu falei, opa, eu vou. Daí surgiu essa oportunidade, eu fui. Boa. E nesse workshop ele falou, a gente tem uma escola que funciona de tal jeito, quem quiser se inscrever. Na época pré-internet, né, foi 95, né, mandava as coisas. Exatamente, pré-internet. Manda as coisas pelo correio. Fax. 94, na verdade, foi. 4, 5. Manda as coisas pelo correio, etc. E pra mim, esse cara deu um workshop que também me revelou muitas coisas ali de fundamentos do design, que ele tinha um approach bem metódico com as coisas assim, mas ao mesmo tempo ele não tem essa, quando você fala de design suíço, as pessoas pensam, né, aquela coisa dura e cartesiana e tal, e ele foi o cara que quebrou com isso, assim. Que interessante, eu não sabia. Ele é um cara que ele tinha um trabalho que era uma experimental, né, mas pessoal, mas com raízes modernistas, assim. Então isso que me impressionou, assim, também. Um cara que conhecia todas as regras para poder quebrá-las, assim. Para poder subverter. Que legal, que bárbaro. E daí eu me inscrevi, fui aceito e eu fui para lá em meados de 96. Olha só. Fiquei 2 anos, assim. Puts, e lá... que engraçado. Foi quando eu entrei na UAP. Entrei na UAP no final de 96. Olha que engraçado. E lá foi uma coisa bem fantástica, assim, o curso, porque era um approach totalmente diferente do que eu tinha tido na faculdade, assim. Era um lugar que você ficava o dia inteiro na escola e você ganhava uma mesa e você atuava como se fosse em um estúdio, assim. Então, você ficava continuamente trabalhando na sua mesa e não tinha muitas aulas expositivas. E você fazia projetos, assim. Então, projetos que duravam 1 ano, 2 anos. Para cada aula. Olha, que interessante. E lá o design, na época, estava dentro dos cursos técnicos, né? Uma escola chamava Gewerbeschule, né? Que é a escola de ofícios, né? Isso, é profissionalizante. Tinha 2 prédios. Um prédio, o pessoal que aprendia, tipo, colocar tapete, consertar ar-condicionado. Olha. E no outro era o Gestalt, né? Que eles falam Schule für Gestaltung, que é escola de... Gestalt é um termo mais amplo que design, né? Exatamente. Que é dar forma a alguma coisa. Que é lindo, né? Eu também acho lindo. E sabe o que isso me faz pensar também? Que volta para a coisa da tecné grega, né? O grego não tem uma palavra... Quer dizer, o artista é tecné. Não tem uma palavra para o cara que é artista. O artesão que aprende a técnica é a mesma palavra, tecné. Não tem aquela coisa que depois que separa, né? Você tem o técnico que aprende a coisa profissional, técnica, e tem o artista. O mundo grego é tecné. Você não tem a palavra arte separada. Que legal. E ali era uma coisa bem legal, porque você vê que o design é uma arte aplicada, digamos assim, né? Isso. Como a gente chama. Angewandte Kunst, a arte aplicada. É isso aí. Um ofício, né? E que você é uma pessoa que tão importante quanto o cara que instala o ar-condicionado para a sociedade, assim. Isso é ótimo, isso. Eu acho muito bárbaro. E... Não tem essa coisa inspirada, não, genial, não é. hipster. Hoje em dia tem uma coisa de... As escolas às vezes criam pessoas que acham que são artistas, né? Assim, essa coisa olha que legal. Da expressão pessoal, isso. né? Isso. E muitas pessoas se frustram, né? Ao estudar design, porque elas estão mais próximas das artes. Eles são artistas gráficos, né? Às vezes, ou gostariam de ser artistas gráficos. Sim. E quando chega aquele folheto para diagramar, o cara fica triste, né? Olha que engraçado. Então, muita gente não está preparada por essa dia a dia mais árduo, assim, né, do design. Assim. E mudando de disciplina completamente, está acontecendo uma coisa parecida no mundo, sabe de quem? Programador, desenvolvedor. Por quê? Tem uma moçada que só quer fazer coisas assim, provas de conceito, coisas experimentais. Então você dá um job chato pro cara fazer, que alguém tem que fazer a porra do job chato, nem que seja um formulário. O cara espana e pede as contas, porque ele só quer estar na lua de mel, ali fazendo coisas que ele vai poder mostrar no GitHub, etc e tal. Gozar, numa área completamente diferente, um comportamento parecido. Né? Pô, eu só quero filé mignon, como assim eu tenho que fazer osso também? Parece meio lugar comum, né, gente que é mais velho assim, ficar falando que essa nova geração reclama, né, das coisas chatas, mas eu acho que a gente era um pouco mais resiliente, assim, mais
Quando eu comecei no escritório, no primeiro, eu ficava lavando caneta nanquim, eu ficava sonhando em um dia eu poder ajudar a fazer uma coisa maior. Então, que legal. Tinha essa coisa de você respeitar, né, o mestre que estava te ensinando ali. Hoje eu acho que as coisas se misturaram um pouco mais, assim, né? As pessoas têm uma ansiedade maior, né, em fazer coisas super legais o tempo inteiro, assim, né? E tem, acho que tem uma coisa também que eu não sei se é uma coisa de criação de hoje, da molecada de hoje. Eu não tive filhos, não posso dizer, mas que assim, todo mundo se acha príncipe, né? Todo mundo se acha um eleito, o cara super especial. Ele não tem essa crise que de repente você tem, eu também tenho, de cara, será que eu estou à altura? Quanto que eu preciso aprender? Né? Será que eu realmente tenho talento? Eu tenho que, né? Eu tenho que demonstrar se eu tenho talento ou não. O cara já chega com um ego tão... gozado. Essa foi uma sensação que eu sempre tive, na verdade, né? De que você falou agora de ser uma fraude, assim, de... Isso alguém vai descobrir. Vamos desmascarar, é hoje. É hoje que eu vou descobrir que eu não sei fazer nada. Ai, cara, que engraçado. Mas eu acho que ela faz parte da profissão ligada à criação, né? Assim, dessa insegurança constante, assim, né? De não saber se você vai conseguir resolver aquilo lá. Talvez isso tenha se perdido um pouco, assim, né? Das pessoas hoje acharem que sabem antes de ter muita experiência e tal, né? Porque eu acredito que o design, ele é um ofício, assim, e como ofício você melhora com o tempo, assim. Não tô querendo falar que um cara de mais velho é melhor, mas assim, existem coisas que são fundamentais e que você precisa... Ele tem uma ligação com a moda de uma certa forma suave, assim, mas bem menos do que a... Depende também do que você vai fazer em design, claro. Mas menos do que propaganda, por exemplo, onde você precisa ter um frescor Sim. eterno de novas ideias e saber o que está rolando. O design é uma coisa de solução, né? Uma solução apropriada, e isso você adquire com experiência, assim como os arquitetos mais velhos. Jovem arquiteto é cara com 40 anos. Até 40 anos são os jovens arquitetos. Olha, né? Que engraçado. Prêmios Jovens Arquitetos. Você está brincando? Existe o prêmio Jovens Arquitetos, até os 40. Eu estou na categoria. Você vai pegar o Jurássico. Young Lions é até 30, né? Então você já vê, propaganda já chama jovem pessoas até 30 e arquitetura já jovem até os 40. Só isso já... Tem uma revista do MIT que ela faz uma edição, acho que é a Fast Company, sei lá, são grandes gênios criativos com menos de 30. Você fala, porra, meu, que sacanagem, faz 20 anos que eu não tenho 30, fudeu, você não vai ter uma edição sênior, né? Exatamente, talentos da maturidade. Né? Bom, enfim, mas... Bom, aí você voltou. Daí lá eu aprendi coisas básicas como espaçamento de letras, entrelinha, desenho de fontes, desenho de ícones. Uau. Coisas que eu tive muito... Por exemplo, eu tinha que fazer um set de pictogramas que eu tive 1 ano para fazer. Um set de 5 pictogramas. Você tá brincando, cara? Era um projeto de 1 ano isso? Que surreal, durante que bárbaro. Todas as manhãs de segunda-feira, durante 1 ano, eu fiquei fazendo um set de 5 pictogramas. Uau! E o que eles falavam é que o processo que importa, né? Eles falavam, aqui não é uma escola para você fazer portfólio, assim, aqui é uma escola que qualquer peça que você pegar que você fez, você vai poder colocar no seu portfólio. Então, Uau. Eu tenho uma pasta com 300 desenhos de ícones e de pictogramas que, se eu pegar qualquer um deles, eu acho que são bons, assim. Então... Hoje eu penso que o fato de eu ter demorado 1 ano para fazer esses pictogramas me permitem que eu faça em meia hora, se eu quiser. Porque eu tive tempo de entender como funciona, de criar uma família. Então, esse tempo assim que eles davam, eu acho que não existe mais, assim. É muito, assim, eu não vejo por aí. Eu vejo escolas que dão desafios, né? Faz um pôster de não sei o que lá, daí comenta o pôster. Não valorizam o processo em si, assim, né? Então isso eu aprendi e eu considero que minha formação se completou lá, assim como designer, tendo trabalhado no Calduro e lá, ao voltar eu já me considerava um designer, assim. Olha, que bárbaro! E daí, por coincidência, quando eu voltei pro Brasil, na verdade eu trabalhei antes 6 meses na Landor em São Francisco. Putz, que bárbaro! Putz, isso deve ser legal. Antes também. De voltar para o Brasil, que é um escritório fantástico também. Basel para São Francisco nossa senhora.
São duas culturas completamente diferentes. Totalmente. Como é que você se virava na Suíça? Era alemão, em inglês? Como é que você se virava? O curso, ele era um curso... Ele foi um curso que nasceu nos anos 60, que nessa escola tinha dois caras que foram bem famosos, que se chamavam Armin Hoffmann e Emil Ruder. Esses caras, eles foram descobertos, digamos assim, pelo Paul Rand na época. Uau! O Paul Rand viu o valor do design suíço e se conectou a eles. Eu vi recentemente uma exposição do Paul Rand, nossa, maravilhosa. Não, puta que pariu. O Paul Rand, pra mim, é o cara Deus. mais fantástico. Tipo isso. É a minha referência máxima, assim, Paul Rand de design. Puta exposição. Eu devo ter umas fotos, depois te mando. A forma de trabalho, tudo, assim. E não sei se você já viu um vídeo que o Steve Jobs fala sobre a relação dele com o Paul Rand. Não, fantástico. Preciso achar, cara, vou procurar. Muito bacana, porque o Paul Rand fez a marca da Next, né? Que foi aquela... nossa, lembra agora da marca? Linda marca. Agora que eu tô e o Steve Jobs fala como que foi trabalhar com o Paul Rand. É fantástico esse vídeo. Tem no YouTube, assim, ele fala que o Paul Rand diz... você vai me contratar e eu vou te fazer uma opção apenas de marca. E você vai pagar por ela. Porra, meu. E se você não gostar, você não precisa usar. Mas você vai pagar. Mas você pode achar outra pessoa que faça outra opção. Mas eu vou fazer a melhor solução que eu puder e você vai pagar por ela. Puta, que bárbaro isso. E falou isso pro Steve Jobs e o Steve Jobs falou, é isso, assim, esse é o cara que eu preciso. Caramba. E a única solução que ele apresentou foi a solução que foi usada. Que é um cubo preto. Isso, é uma coisa bem geométrica isso. É bem bacana, assim, porque ali juntou dois gênios, né? Sim. Se relacionando e o Steve Jobs admirava ele, assim, então foi bem bacana, assim. Então Paul Rand descobriu essa escola e ele criou uma... Na verdade, eles criaram dentro dessa escola técnica um subterfúgio X lá que fez com que ela valesse como um MFA, que é um mestrado nos Estados Unidos. Tá. Então, esse curso que eu fiz vale como mestrado nos Estados Unidos e ela era ligada à escola de Yale, que era onde o Paul Rand dava aula, assim. Tá. Então, ele era um curso internacional dado em inglês, assim, mas era uma coisa meio que uma aberração, assim, porque dentro de todo esse universo suíço lá da escola, de ofícios lá, Kunstgewerbeschule chamava. Isso. O curso chamava Weiterbildungsklasse für Grafik. Claro. Que é curso inicial de formação gráfica para gráfico. Curso estendido de gráfico curso estendido para pessoas que fazem design gráfico. E daí era um curso... Provavelmente uma palavra só com 45 letras, né? Pois é. Então era dado em inglês o curso. Ufa, na verdade. Escapou, porque além do alemão ser uma língua árdua... Lá é falado do dialeto ainda, né? É isso que eu ia falar, que é um dialeto incompreensível. Suíço-alemão, né? Suíço-alemão Schweizerdeutsch. Que nem os alemães entendem. Eu não entendo absolutamente nada. O alemão, eu morei lá um tempo, então eu consigo, mas... Os alemães falavam, mas eles tinham que estudar, digamos assim, é como se a gente... Um brasileiro falar espanhol, por exemplo. É uma língua paralela, mas não é a mesma, assim. Então eles se esforçavam bastante. Aí você foi pra Landor, em São Francisco, cara. Como é que é morar em São Francisco? Eu não tenho ideia. Legal? Você gostou? Então, morei lá em 98, né? A Landor é um escritório... Talvez seja o maior escritório de design do mundo. E lá é a sede da Landor, né? Então, é um escritório com... Landor lá. Sabe que o meu primeiro trabalho em agência foi na... segundo. O primeiro foi na UMAP, tem razão. O segundo foi na Wandam, e a Wandam não fazia parte do grupo YNR. Isso. E aí quando mostrava as empresas do grupo YNR, tinha a Landor. Isso. A Landor. Aqui em São Paulo tinha uma moça só, a Landor era uma menina aqui. Hoje eles estão voltando aos poucos, parece que eles têm uma operação aqui no Brasil, mas é bem pequeno. Mas aqueles projetos, então, da Varig, da VASP. Assim. Na época que eu fui para lá, eles estavam fazendo alguns clientes brasileiros, que era a identidade da Varig e do Bradesco. Bradesco também, eu lembro disso. Duas nas quais eu colaborei, mas não fazendo marca, nada. Eu entrei, na verdade, na época, pro departamento que eles chamam lá de Branded Environments, que é uma marca no espaço 3D. Por eu ter experiência em arquitetura, ambientação de espaços, assim. Então criação de agência, que interessante. interiores de avião. É um escritório. Imagina um escritório que tem o tamanho de uma agência de publicidade brasileira com 300 designers. Ai, que sonho, cara. É fantástico, assim, porque ele é dividido em áreas, tipo, tem design
Brand Environment, depois tem embalagem e tem Corporate Identity e tem web na época, já tinha web em 98. Uau, então hoje eu não sei qual é a divisão, assim, mas tinha uma divisão também por projetos, né, com líderes de projeto. Funciona como acho que hoje as agências de web funcionam um pouco, com project managers, assim, que juntavam equipes. Fantástico, assim. Lá eu fiz alguns trabalhos para nada assim grandioso, eu fazia parte mais de execução, assim, mas trabalhei para marcas grandes, bacanas, assim. Na época surgiu a possibilidade de eu continuar lá, mas eu recebi uma proposta da UMAP e era para ganhar muito mais, porque na época o dólar era 1 para 1, era meio... Nossa, uau! Eu falei pro cara quanto era, o cara, nunca vou poder te pagar isso. Uau! Porque era... então foi uma época meio fantasiosa, né? Então. Como é que ele te achou? Na verdade, o Danilo... O Danilo Siqueira. Eu tinha trabalhado com o Danilo e ele falou... o Danilo passou pela Caldura, não passou? Não, a gente passou por um outro escritório junto, um escritório menor. Eu lembro que ele lembro dessa história. E ele me chamou porque ele falou, estão precisando de alguém aqui. Eu fui conversar com o Marcos e... E aí, eles estavam com uma puta carta branca, trouxeram o Suane. Isso. Né? Foi exatamente, eu cheguei cabeças uma semana depois do Suanes na época. Eu lembro super bem. Eu tava já uma micro salinha, né? Uma salinha super pequena. Foi uma época bem bacana, assim. E daí comecei a trabalhar na UMAP ali. Quanto tempo você ficou lá, cara? Então no final acabei ficando 4 anos, né? 4 anos, bastante, bicho. Mas sempre como no media? No media durou tudo isso? Então, mas daí teve aquela transição, né? Para on media, né? Virou on media, Os designers precisaram aprender a internet. Essa história é meio curiosa, até contar o meu lado da história. Eu tinha ido para o UMAP para tomar conta. Eu era o webmaster do site, eu era tipo o zelador do site, fazia atualização e tal. Webmaster. Webmonster, Webslave, era Webslave. Mas eu adorava, cara, aprendi pra caralho. O Serpa era um cara legal de trabalhar e tal. E aí a internet começou a querer virar um business, um negócio. E aí resolveram criar uma área nova que ia pegar design, né, e internet juntos. Iam dar o nome de No Media, deram o nome de No Media. Eu sei que na época eu resisti heroicamente. Eu falei, cara, o que eu faço é mídia, não é no mídia. É mídia, não é no mídia. Aí, bom, eu fui lá, de qualquer maneira eu tive que ir, fui, mas acho que a coisa não se encaixou muito bem, e aí depois de um tempo eu e o Luigi, a gente acabou rodando, e foi pena porque eu queria ter convivido mais com você, com o Suanes, com o próprio Danilo Siqueira e tal. Eu peguei uma transição ali meio tensa, mas que sobretudo por causa disso, porque eu falei, não pode ser no mídia, eu sou cabeçudo. Acho que eu bati muita cabeça e não deu certo essa história de bater cabeça. Aí acabou virando ao mídia, tudo bem. Foi bem a época da bolha lá, né, da internet, que todas as agências começaram a achar que tinham que ter departamentos de internet. Isso. A UMAP, inclusive, o grupo da BBDO tinha um grupo que teve uma subdivisão que depois de Omid acabou tendo até um nome que eu esqueci qual era. Não lembro. Esqueci o nome até, nossa, mas a gente se chamou alguma outra coisa lá dentro da UMAP, dentro do grupo BBDO nessa época. Mas foi uma época que o design ele é muito complicado dentro das agências, né? O design gráfico, assim, porque ele é uma disciplina que ele sempre caminhou junto, assim, existiu em algumas agências tiveram departamentos grandes de design, né, ou empresas. A DPZ teve a SAL, né, que foi a mais, o escritório mais importante, assim, dentro das agências de design, onde até o Vonner foi sócio, o Alexandre Vonner, que é um dos maiores designers vivos do Brasil, ou maior talvez, o mais famoso, tá com 80 anos. Nossa. Ele foi sócio da SAL, e na SAL eles fizeram identidade de VASP, fizeram algumas identidades bacanas, que o Petit era um cara que gostava, né, de design e achava importante, assim. Então algumas agências tiveram iniciativas de departamentos de design dentro delas, outras tiveram subdivisões ou departamentos de design dentro delas, mas a relação do design com a propaganda sempre foi
complexa, digamos assim, pelo fato de não ter mídia, né? Então, isso, o modelo de receita é diferente. O modelo como de receita você cobra? é diferente. A agência não está acostumada a cobrar a criação. Exatamente. Então, o cliente ele não sabe como pagar a agência pelo design, daí a agência às vezes oferece o design, às vezes quando cobra o cliente não acha que não deve pagar porque ele nunca pagou, porque ele já tem o modelo de pagamento da propaganda em si. Cara, como essa história do modelo de receita impacta, né? Eu demorei muito para perceber essa história que a agência faz dinheiro com mídia que não cobrava a criação. Isso é uma coisa brasileira. Lá fora os caras cobram pela criação, né? Eu acho que isso impacta de várias formas, assim, porque acho que a primeira forma que impacta é o fato das agências fazerem mais dinheiro, assim, né? Então elas acabam atraindo os maiores talentos. Sim, isso é verdade. Tipo Hollywood, assim, o cara quer, eu gosto de escultura, vai fazer escultura de filme. Eu gosto de desenhar, vai desenhar para filme. A agência é tipo, é uma opção de um bom emprego e uma boa remuneração para pessoas talentosas em geral. Acho que o Paulo Lemins, que era redator publicitário. Então acaba atraindo pessoas que não necessariamente são publicitários convictos, assim, mas que escolhem. O Sônia também tinha um perfil que se encaixava mais ou menos, né? Eu acho que as pessoas acabam indo, às vezes, muitas por gostar e muitas pelo fato de ser mais bem remunerado, assim. E o que acaba acontecendo é que as coisas que não são remuneradas por mídia se enfraquecem, né? Então, o design é uma delas. Apêndice, né? Vira um apêndice. O design, por não ter uma remuneração por mídia, ele acaba se restringindo a estúdios menores, ou os estúdios maiores, digamos assim, sofrem para existir, né? Para terem as maiores estruturas, talvez tenham 40, 50 funcionários, né? Os maiores escritórios do Brasil, assim, que... Olha, não tinha ideia. Então, e as agências acabam muitas vezes tendo acesso a problemas de design e eles não têm como solucionar, né? Muitas vezes eles solucionam internamente dentro dos seus departamentos ou chamam escritórios para dar consultoria. Então é uma relação que ainda não está muito esclarecida, assim. Que interessante. Eu pensei que isso foi só... Quer dizer, minha história é muito mais ligada ao web, ao digital e tal, que também tem uma coisa meio parecida, né? Sempre foi um caroço dentro da agência, porque como é que você cobra, etc e tal, não é o mesmo modelo de receita, dá muito mais trabalho, né? Dá trabalho, é um negócio lento, né? Trabalhoso. São processos longos, né? Só que ao mesmo tempo, o cliente, se ele tem uma necessidade dessas, tanto de design quanto de web, com quem que ele fala? O interlocutor acaba sendo a agência, porque a agência está lá. E na cabeça do cliente ele não consegue distinguir muito bem o que é uma coisa e o que é outra. Estou falando aqui de orelhada. Então a agência acaba, às vezes, pelo menos a minha experiência, ela acaba puxando para si umas oportunidades que ela não deveria puxar. O certo seria, né, redirecionar para alguém que faça direito, mas não, caiu no colo, a gente faz. E o processo do design ele é diferente, né? Assim, é um processo muito mais próximo da arquitetura, né? De várias etapas, de um pensamento de projeto, do que a propaganda que tem uma ação mais imediata. Assim, tem uma sacada, né? Tem uma sacada. Pronto. O design é mais árduo, etc. Então, não foram muitas iniciativas que funcionaram assim, para juntar as duas coisas. Assim. Mas para mim, eu gosto de propaganda, de comunicação, gosto de design, então... Você estava no meio do para mim foi um ambiente, assim, eu gosto do ambiente das agências também. E era uma casa legal, né? Sempre foi uma casa legal. Eu gosto do ambiente. Gente boa, o Serpa é um cara bacana, corretíssimo. Então. Ele é um cara fantástico que curte design, né? Bastante, nossa, assim. Talentosíssimo também. Ele é um dos publicitários que conhece e gosta bastante, assim. E é um cara fantástico, assim. Criativos maravilhosos, né? Você acabou trabalhando com depois. O Valdir. O Valdir, que é um cara muitas pessoas querido. Que hoje são os diretores de criação das grandes agências estavam lá nessa época, né? Exatamente. Então era uma equipe fantástica, assim, né? Eu tive sorte. Posso contar uma anedota? Lógico. Que eu entrei lá e, imagina, aquilo era um Olimpo, né? Todo mundo ali, semideuses e tal. E eu era nada, eu era o cara que ia tomar conta do site. Mas na hora de arrumar um lugar para eu sentar, era aquele salão enorme, né? Aquele salão gigante, sem divisões,
Me botaram numa mesa que, cara, que tinha muita visibilidade. Eu ficava numa mesa assim, olhando aqui o Marcelo de um lado, a criação de outro, como se eu fosse o bedel da sala. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Ninguém me conhece, ninguém sabe o que eu faço, eu nunca entendi. Aí depois me contaram, aquela mesa, acho que era do Alexandre Gama, que era um antigo sócio, que saiu de lá, e que aí ninguém queria sentar naquela mesa, então a mesa tipo era uma carreira de burro. Tinha uma carreira de burro, por isso que eu sentei lá. Nossa. Eu achei que fosse um privilégio, não, era quase castigo. Mas foi uma época, cara, muito boa. E era a agência mais... Madeira, Salgueiro, gente boa. Era a agência mais... cobiçada, né, na época. Eu lembro que, assim, eu tava meio fora, eu tava totalmente fora, né, do universo de propaganda. Eu lembro que quando eu entrei me falaram, olha, essa aqui é a melhor agência do Brasil, o Marcelo Serpa, ele é o maior diretor de arte do Brasil. Eu falei, nossa, mas eu não conhecia ele, eu não sabia quem ele era. Quando me ofereceram uma vaga na MAP, sabia quem ele era. Eu entendi? Mapping. Você vai cuidar do site do Mapping. Eu falei, do Mapping? Não, dá o Mapping. Eu falei, o que é o Mapping? É isso, pois era a agência mais bacana da época. E a gente teve esse privilégio, assim, de... Numa época boa, né? E os caras, eles tinham acesso a grandes clientes, né? Isso é impressionante, assim. Isso me impressiona nas agências, o acesso que eles têm a grandes clientes e grandes verbas, assim. Então, exatamente. Os caras entram pela porta da frente. Isso é fantástico, assim. E também acho que tem uma coisa aqui que para mim foi muito importante, foi assim... O Marcelo é um cara muito ético, então ele não participava de concorrências, ele não trabalhava com o governo, então tem uma série de práticas ali do dia a dia, muitas coisas bacanas, que é uma escola legal, né? De comportamento, de atitude, de posicionamento, acho que são legais. E daí quando rolou essa transição, eu tive que começar a fazer web, e fazer só web, né, na verdade. Coitado, Era o começo, né, da web, a gente ficava fazendo aqueles banners de 468 por 60. Não, você fez banner, não. 12K. Você fez banner de 12K. Muito Tadinho, banner. Que mico, cara. Ninguém começo tem ideia, do Flash, né? Que era... Flash, eu lembro. Eu odiava, sempre odiei Flash, desde o começo. Eu achava um filminho que você passava dentro do browser. Falava, nossa, não é possível que seja isso a evolução da internet. É isso aí. E aqueles botões que pulavam, eu sofri bastante, assim, fazendo isso. Eu adorei essa, que ótimo. Eu fiz... Assim, e eu vi que o web era uma coisa na qual eu me virava, mas nunca me destaquei, assim. Só que pelas circunstâncias eu acabei fazendo só web na época. Que castigo, que desperdício. Pois é. Desperdício, né, cara, de talento. Aprendi bastante coisa, assim. A gente ganhou vários prêmios na época, né, que era aquela coisa de Cannes, etc. A gente fazia bastante coisa, mas... Foi uma época que teve uma... Acho que você pegou, nessa época eu tava teve muitos, todo mundo ganhando milhões de prêmios, isso, né? Prêmio em Cannes. Eu tava na Clique nessa época também. A Clique também ganhava com Suzana Pelbaum, Tatiana Kligerman, né? Os grandes talentos, eu lembro. Aliás, a agência do Fred Siqueira, que era da... Fred Siqueira. É o que é ao lado. Fred Siqueira. Jura? Que legal. Eu não sabia. Gente... Querido, muito legal, muita gente boa. E eu acabei ficando lá durante 4 anos. Depois eu fui chamado na FNASCA, pelo Fernand, na época. O Fernand era que é outra criatura titânica, é um dos titãs, né? Aqueles personagens que estão antes do mundo começar, tá o Fernand Alphen lá. O Fernand era um cara que ele era um cara que era super influente e conhecedor de web naquele... eu devo muito ao Fernand. Acho que a minha entrada no mercado, grande parte se deve ao Fernand naquela época, e tinha um grupo de pessoas, né, que teorizavam, escreviam sobre web. Ele era um deles, deles, exatamente. E ele me chamou para a FNASCA para fazer o site da Claro na época, que a Claro estava se juntando com outras empresas lá do Sul, etc. Eu tinha feito o site da BCP, olha que engraçado. Isso, a BCP virou Claro, que engraçado. E eu fui chamado para desenhar a interface do site, assim. Que legal. Fiz e acabei ficando 2 anos na FNASCA, mas daí aconteceu uma coisa que foi bacana, assim, que eu entrei lá como designer, web designer, né? E o Nel, quem mais estava lá? O Simon. Gente boa. Bruno Moscone, exatamente. Tinha uma equipe bem bacana lá, assim, que fazia projetos. O lugar era lindo, né? Puta que pariu, como era bonito. Um lugar fantástico. Conheci muita gente bem bacana lá. Mas daí caiu no meu colo um projeto que foi o projeto de Sagatiba. Que era... eu lembro, aquela cachaça. Isso, porque na época acho que o Simon sabia que eu gostava de design gráfico, e daí surgiu essa oportunidade aí quando o Marcos Moraes
era cliente lá, vendeu a ZipNet, e ele tinha alguns projetos pessoais lá, verdade, e um deles era a Sagatiba. Um dos poucos caras que ganham dinheiro com internet. Pois é, exatamente. Caiu o projeto no meu colo, que era criar do zero essa cachaça, assim, marca, nome, marca, identidade, formato da garrafa. Caraca, cara, jura? Que puta privilégio. Foi muito legal. Porra, e daí meu. o Fernand criou o nome. Na verdade a gente fez meio que uma dupla de criação, assim. Ele criou o nome... O nome tem cara de Fernand mesmo, Sagatiba. Sagatiba, que eu falei, vamos chamar de Sagarana, que é do Guimarães Rosa, que significa uma história que nunca termina. Isso. Daí já tinha um registro, daí Tiba em Tupi como se chama? Fartura, e daí acabou ficando saga, uma saga farta, o que nunca termina, etc. Que legal. Foi um neologismo aí que funcionou. E daí eu tive a sacada de criar a embalagem, que eu acho que foi um dos grandes trabalhos que eu fiz, assim, que foi de colocar um desenho por trás do vidro e esse desenho se ampliar com o vidro, assim, com o líquido. Cara, eu pus um desenho pequenininho atrás que se ampliou e fez muito sucesso, assim, e hoje é vendida em vários países e a embalagem é a mesma ainda? É praticamente a mesma, mudou ligeiramente, assim, 10 anos. E isso me fez pensar, eu gosto mais de design gráfico, assim, de identidade. Eu tenho que voltar para isso que eu realmente sei fazer, assim. E na época o Valdir Bianchi, que era um dos caras que estava na UMAP. Querido. Valdir é super querido, cara. Eu lembro muita saudade dele lá na UMAP. Figuraça. O Valdir era um diretor de arte que eu tinha conhecido na UMAP, e ele já tinha saído, passado por algumas agências, e ele foi para Giovanni, na época, FCB. Tá, ok. E eu retomei o contato com ele me chamou para ser diretor de criação de design na Giovanni, na época, FCB, que eles estavam com a conta de Kaiser. Tinha que refazer marca, identidade e todas as embalagens de Kaiser na época. Uau! Caraca, que desafio. E daí eu participei do processo de refazer a marca, a identidade, todas as embalagens. Foi muito bacana, assim. Daí eu praticamente voltei a fazer só design, assim, gráfico. Bacana. Rolava algumas coisas de web e tal. O fato de ter feito web foi bem bom pra mim, assim. As coisas acabam se acumulando, assim, né? Tipo, sim. O fato de ter feito arquitetura hoje me possibilita ir trabalhado com branded environments, me possibilita hoje a trabalhar em ambientação de lojas, por exemplo, ou de saber desenhar objetos para lojas, assim, não só 2D. O fato de ter feito web por talvez 4 anos direto me possibilita hoje desenhar sites e interfaces. Um dos trabalhos que eu faço é desenho de interface, assim. Que legal. Hoje, mas eu encaro como uma coisa gráfica mais do que... Hoje a web evoluiu de uma forma positiva, assim, para mim, benéfica no sentido de a forma como as interfaces são desenhadas, para mim, é mais design do que foi um dia. Que você tem razão. Agora eu faço um parênteses, porque foi uma coisa curiosa. Eu não sou publicitário, eu caí numa agência porque alguém tinha que cuidar da porra do site e tal. E eu lembro que no começo, que você não tinha recurso nenhum, você tinha que fazer as coisas funcionarem, né? Serem funcionais, resolverem problemas e tal, né? Então tinha uma pegada meio engenheirística, meio de solução de problemas. E eu lembro que os criativos da agência, eles olhavam para aquilo com muita estranheza. Por quê? Porque esse era um ambiente, primeiro, a preocupação de fazer funcionar não é uma preocupação de criativo de agência. E também você não tinha como portar, o cara fez uma criação super elaborada, com tipografia, o cara era 4 horas que você jogava na web, antes de ter flash, cara, você não tinha controle de nada, você não tinha controle de fonte, pesava. Então, eu lembro que tinha uma resistência. Era frustrante, né, pra o cara isso. Falava, que pé no saco, esse negócio é só texto, que coisa chata, tal. O cara não via a magia a dessa beleza, história né, toda. da coisa, que era um agregador muito de... Muito bem, muito bem. Quando apareceu o Flash, aí os caras falam, ótimo, eu pego meu Illustrator, jogo dentro desta porra e dane-se o cara que vai usar do outro lado. Então, eu acho que foi um hiato em que a parte estética, a preocupação com a estética foi muito maior. Isso. Esse povo com toque, né? Povo com toque. Quer que fique exatamente daquele jeito, o cara joga dentro do Flash e foda-se, né? E aí, eu acho que esse foi um período meio... Isso. Idade das trevas, né? E foi a época que eu peguei mais forte, assim, de fazer web. E eu aprendi a usar o Flash, mas eu achava impreciso, não gostava. Para programar era ruim. É um filminho, né, que você passa dentro do site, como eu falei já. E hoje, eu acho que com a morte do Flash, voltou aquela coisa
inicial da web, que é meio que o browser é um agregador de coisas, né? Ele traz coisas, então ele traz elementos externos, então é um problema de design para mim, assim. Quando eu desenho uma interface que eu vou falar, vou usar os elementos do Bootstrap, alguma coisa assim, eu estou usando elementos que eu estou rearranjando de uma forma com um pensamento de design, assim. Então isso me atrai, assim. E acho que tem hoje uma separação que antes não tinha. Hoje você tem uma separação muito grande. Você pode mudar completamente a camada de apresentação. Isso. Sem mudar o resto, né? Você tem a programação, você pode ter a arquitetura toda. Então aí você consegue ter, né, designs que se adequam, porque antes era tudo muito misturado, né? Antes você tinha um pacotão que era o Flash, era tudo ao mesmo tempo, né? E então eu na Giovanni voltou para isso, eu voltei para design realmente, assim, e fiz o trabalho de Kaiser, que foi bem bacana, assim. Usei também meu conhecimento em Flash que eu tinha na época e animação para fazer algumas vinhetas para Kaiser, que foi bem bacana também. Legal. E na época teve uma debandada geral das pessoas da Giovanni, assim. Por alguma razão que eu não sei qual, várias pessoas saíram ao mesmo tempo, sendo que um grupo fundou a Santa Clara, hoje a agência de propaganda que existe até hoje, e o Valdir foi um cara que ele saiu e falou, eu quero montar uma agência minha. Uau. E ele na época a gente se conhecia bem, ele gostava do meu trabalho, ele falou, vamos, você vai trabalhar comigo e vai fazer design. Mas você foi como sócio ou foi como empregado? Então, assim, como, no começo eu comecei como empregado, porque eu falei, não tenho grana e eu preciso ganhar grana. Assim, eu não tenho dinheiro para investir, eu preciso de um salário mensal. Daí ele falou, então beleza, vamos. E essa agência, depois de várias versões de nome, etc., acabou se chamando EC. E durou 6 anos. 6 anos, cara, que engraçado. Como a gente ficou tempo sem se falar. Você está falando números grandes, né? 4 anos, 6 anos. E nessa agência eu comecei como funcionário e acabei como sócio nos últimos 3 anos desses 6 anos que eu fiquei por lá. E foi um lugar onde eu aprendi muito, assim. Foi a minha transição entre ser um funcionário e ter um emprego e ser um empresário, assim, porque embora eu fosse um funcionário no começo, a gente começou nós dois, assim, basicamente, começamos em 4 pessoas, mais ou menos, né? Uau! Então a gente tinha que... Essa transição para mim é muito interessante, essa transição é uma transição séria, cara, é uma coisa que até hoje eu não fui capaz de fazer, eu não consigo pensar como empresário. Se eu tiver que ter um negócio meu, ele vai quebrar em 3 meses, né? Menos. Porque eu não consegui fazer essa... Então eu acho admirável você ter conseguido fazer essa transição, cara, acho muito legal. Essa transição aconteceu faz 10 anos, mais ou menos, né? E eu percebi, assim, várias coisas com essa transição, assim. Primeiro, que quando a gente está dentro de uma agência o dia inteiro, a gente fica uma pessoa ultra especializada no que a gente faz, assim. Sim, verticaliza. Então o criativo, ele é tipo o artilheiro lá, né? Ele recebe a bola e marca o gol. E ele tá o dia inteiro tirando o job da frente, mas ele é um cara ultra especializado em criação, assim. E não conhece todas as 99% de outras coisas que ocorrem para que aquele trabalho caia no colo dele lá. Isso aí. Então você fica mimado, entre aspas. Não, entre aspas não, você fica mimado dentro de uma agência. Você fica ultra especializado e fica mimado. É verdade. Reclamando, pago regiamente. Reclamando do atendimento, reclamando do planejamento, reclamando do cliente, e você não sabe... Um parente se envolvendo uma figura querida, o Fernão, lembra do Fernão Cosi? Era um atendimento da Tetente Avisa. Eu lembro que uma vez acho que um criativo estava lá tendo algum piti, e ele falou, cara, você não está entendendo, eu sou mais importante que você, porque eu trago job, eu trago dinheiro para a agência, você só executa. Aí eu lembro, mas é isso, porque o criativo às vezes não tem Talvez noção. Quando você está lá, você não aceite isso, mas depois quando você começa a fazer as coisas, você vê que essa dinâmica de trazer o cliente e atender o cliente é mais complexa às vezes do que fazer em si, né? Assim, não, é tão importante quanto, assim, não dá para dizer o que é mais, que é mais importante. Se o cara não for para a rua trazer job, não Exatamente, tem job. É mais fácil achar alguém que faça do que alguém que traga, né, o cliente. E daí eu aprendi, assim, muitas coisas nesse meu período aí de 6 anos, assim. Na prática eu aprendi coisas como fazer proposta, como ir atrás de um cliente, precificar, o que cobrar, como cobrar, que tipo de profissionais você precisa para determinados trabalhos, como conseguir uma máquina Xerox, como fazer café, como ir atrás de
Não que eu não soubesse fazer café, mas é um exagero, assim. O mas, café tá bom, posso dizer. Como, sei lá, contabilidade, coisas que a gente... Coisas que a gente ignora totalmente, assim, né? E que, para você existir como empresa, são imprescindíveis, assim, né? Juntando tudo a isso, a parte que você precisa fazer de relacionamento também, né? Conhecer pessoas, você até o tema do seu podcast, do seu site, dos seus vídeos, que é desaprenda, né? Você tem que desaprender e aprender muitas coisas, assim, né? Então essa transição que eu acho que todo mundo almeja, né? Ou tenta hoje, ela é super bacana, mas ao mesmo tempo é super complexa, assim, né? Que nem muita gente, eu não quero morar mais em São Paulo, quero morar no não sei o que, na praia, no interior. Vai. Você vê como não é tão fácil, né? Não é assim. Eu quero ter minha empresa. Vai, assim, é legal, mas assim, tem um nível de complexidade diferente de você ter um emprego fixo. E tem outra coisa que nesses últimos anos apareceu agora com muita força, que é a história, eu quero ter uma startup. Porque tem um certo romantismo, né, uma coisa intensa e tal, mas aí o cara esquece que ter uma startup significa que se tudo der certo vai virar uma empresa. E a empresa tem a parte chata. Então eu já conheci gente que nessa transição da lua de mel para o casamento, né, agora é uma empresa e você vai ter que gerenciar, administrar, vai ter que ter um RH, o cara espana, fala, eu só quero fazer coisa legal, tem só coisa legal para fazer? Não, cara, você tem que fazer coisa chata, tem que gerenciar. Acho que outra coisa que acontece quando você sai de um ambiente protegido, assim, digamos, e grande, corporativo, é que a primeira tendência que muitas pessoas têm é querer reproduzir esse ambiente na sua nova empresa, né? Acho que eu estou imaginando o que você está... Não, você fala, numa agência tem produtor gráfico, logo eu preciso de um produtor gráfico. Na agência tem o tráfego, logo eu preciso de um tráfego. Quando você vê, você inchou a máquina. Isso, inchou. Mas o que na verdade acontece é que você tem que assumir mais papéis, assim, né? Quando você faz essa transição. Você não pode mais ser só um criativo, né? Que interessante. Eu digo para começar no esquema sem investimento, grandes investimentos, bootstrapping, né? Assim, né? fazendo a coisa se pagar, você tem que assumir papéis que você não assumia antes. Então, eu tinha um arte finalista, hoje eu não tenho mais, então eu finalizo. Eu tinha um produtor gráfico, eu posso contratar um freela ou eu posso fazer a minha produção gráfica, né? Então você tem que meio que estar disposto a assumir esses papéis que você não tinha antes, né? De finanças, você é bom de cobrança, você é bom de fazer orçamento, ou então são várias competências que você tem que acumular e querer fazer, né? Para você poder ser independente, assim. E lá eu aprendi, assim, a gente começou pequeno, mas a agência acabou tendo, acho que no seu ápice, umas 35 pessoas, mais ou menos. Cara, legal. E a gente fez trabalhos muito legais lá. Eu fiz, por exemplo, refiz a identidade visual da Livraria Cultura, por exemplo. Não, isso é legado, não é nem um trabalho, isso é um legado. Putz, que ficou isso. Foi um trabalho bem bacana de ser feito, assim, a gente ia ter, na verdade, era uma coisa interessante porque a gente misturava design com propaganda, assim. Então a gente fazia o design, mas pegava a conta ao mesmo tempo. Então a gente, que interessante. Livraria Cultura, a gente refez a identidade e ao mesmo tempo a gente fazia campanhas e fazia comunicação, né? Então, e teu cliente era a família Hertz mesmo, era o Pedro, o Sérgio. Família Hertz, Conheço, cara, gosto muito foi deles. bem bacana. Gosto muito e o Zesp, por exemplo, também foi uma outra conta de Orquestra Sinfônica, no estado de São Paulo. Refiz a marca e a identidade deles e a gente fazia todo o material de divulgação, os posters, os folders. Então teve Ideias Arvos também, a gente fez todos os folders de lançamento durante uns 8 anos, assim, dos novos prédios, ajudou no reposicionamento, no posicionamento deles. Tem sempre, né? Então foram anos bem intensos, assim. Trabalhava... Sabe que é invejável, cara? Porque eu tô agora pensando, porque as coisas que quando você trabalha em propaganda, quando eu trabalhei em telejornal, é tipo um leão por dia, matou, cara, isso evapora, né? O jornal vai servir para embrulhar peixe. Coisa dura um mês, né? Ou no máximo, né? Você não tem nem o que mostrar depois. Agora você está contando de coisas, cara, que as pessoas circulam, que faz parte da vida das pessoas por anos e anos. Isso é muito legal. E é um dos prazeres do designer, assim, por exemplo, eu fiz lá, quando eu
eu estive na EC, eu refiz uma marca de um shampoo que chama EOS, E-O-S. Tá. Que é de uma empresária que chama Mariângela Bordon, que foi a mesma que tinha aquela marca Ox. E essa marca EOS existe até hoje, e sempre que eu vou na farmácia eu vejo, eu fiz. Então Olha que é divertido você Claro. ver uma coisa que você fez. Sagatiba eu vejo, Kaiser já mudou, mas coisas que eu fiz e eu vejo, eu vou na Livraria Cultura e eu penso, nossa, essa marca eu desenhei, essas curvas, e tá ali, assim. Olha, tá cara, isso é muito legal, você não tem nenhuma é experiência parecida. super divertido, assim, você... E gratificante também, porque o design, ele é feito para durar décadas, né? Se for bem feito. Exatamente. 10, 20, 30 anos. É que nem o que a gente falou dos postes da Paulista, cara. Estão lá Se 40 anos. Se tirarem aquilo, eu vou ficar muito bravo. Vou pegar em armas. Exatamente. Porque é uma solução fantástica, né? Ali. Faz parte da nossa própria história, né? Quer dizer, parece que alguém está roubando alguma coisa da vida da gente, né? Que engraçado. E daí esse momento de transição, assim, entre você ter um emprego e você ter uma empresa, ele é bem marcante, assim, porque ele abre várias coisas algumas inseguranças, né, na sua vida, assim, de ter um dinheiro que não é fixo, de ter custos variáveis, de não saber quanto você vai ganhar daqui a algum tempo. Tem gente que depende de você. Né? Você tem pessoas que você está pagando salário. Isso. Então, ele abre muitas preocupações e ansiedades, assim, mas ao mesmo tempo ele te dá um poder, assim, que você não tem no emprego, né? Assim, o poder de você escolher um cliente, por exemplo. Se você quer ou não quer trabalhar para ele. Eu não quero fazer nem a pau, né? Não me identifico com essa marca, não quero fazer. Isso. Ou você dizer quanto você vai cobrar. Você escolher onde você vai trabalhar. Como o Corrante fez com o Steve Jobs. Exatamente. Esse é sonho de esse é macho pra caramba. Né? Chegar nesse ponto, acho que é o sonho de qualquer pessoa, assim. Mas e sua vida começa a se misturar mais com o seu trabalho também, né? Porque quando você está na agência, tudo bem, você vira à noite ou você vai no final de semana, mas é um emprego, você tira férias, né? Vou tirar férias tudo bem, hoje não sei se alguém tira de um mês ainda, mas tirar férias de 15 dias. E quando você tem uma empresa, tudo fica mais difícil, né? Assim, então, ao mesmo tempo que eu posso não vir aqui um dia de manhã e vou fazer alguma coisa particular, para eu me ausentar por muito tempo é mais difícil, assim. Então, claro. As coisas mudam, assim, simplesmente, mas chegou uma hora lá na EC, depois desses 6 anos, que, assim, claramente eu era um sócio minoritário e eu achei que eu queria ter um projeto próprio, assim. Olha só. Embora a gente se desse super bem, a gente tinha algumas divergências na forma como a gente achava que as coisas tinham que rolar, assim. E eu achei que a melhor forma era eu fazer sozinho, assim, sem sócio, sem nada, assim. Começar do zero sozinho, assim. Então, 4 anos atrás, eu comecei meu próprio estúdio. Nunca tive, assim... Eu não sou um cara atirado, assim, eu sou bem precavido, assim. Sim. Mas eu tinha alguns contatos de clientes, né? Outra coisa que a gente, quando fica isolado numa agência, é que a gente acaba não tendo um networking de clientes, né? A gente a gente conhece outros criativos ou outros profissionais que fazem a mesma coisa que você, basicamente, mas clientes mesmo, você praticamente não participa de muitas reuniões É verdade. A não ser que você tenha um cargo muito alto, assim, no final das contas você fica dentro da criação, né? Mas eu tive a chance de conhecer muita gente e de criar, digamos assim, um networking de clientes, né? E o que aconteceu no meu caso foi que eu tinha um mix, assim, de eu fazer uma coisa que é design, que não é propaganda propriamente, mas eu conhecer muita gente dentro das agências que precisam de serviços de design. Ok. E eu ter conhecido vários clientes por ter tido uma agência, ser sócio da agência. Então, eu comecei a atuar nessas duas frentes, assim, clientes finais, clientes... tudo bem. Faz claro. Clientes finais e prestando serviço
de design para agências, assim. Porque quer queira ficar, eu estou aqui fechando a janela, por isso que pode trancar com a chave. Tá bom, pronto, agora foi. Porque, cara, de novo, a agência está ali o dia inteiro no cliente, vai cair uma demanda, ela não vai querer deixar passar, ela vai acabar mobilizando um terceiro. E Então eu não planejei nada muito planejado assim, mas o que acabou acontecendo nesses últimos 4 anos é que as demandas têm surgido vindo de pessoas que me conhecem nas agências, que precisam de serviços específicos de design. Por exemplo, ajudei a Almapia com a redesenho da marca da Gol. O Marcos me chamou como um consultor de design para refinar o desenho da marca, ajudar a elaborar um manual de identidade visual. Tá, que legal. Para Thompson, por exemplo, eu fiz um brand book da Tramontina de, 150 páginas. Caraca. A gente fez a redação e direção de arte total. Já fiz fontes para agência, para Luduca, por exemplo, fiz uma fonte para GVT. Já eventualmente faço bastante trabalho de design para agências, assim. Os leads, as demandas caem no teu colo pela tua rede, né? Não é que você anuncia no Google, né? Não é que você compra AdWords no Google. Então tem essa questão, não. Essa questão também de, eu falei, como eu vou me vender, né? Claro. Por uma sorte, assim, eu fiquei conhecido por essas pessoas por fazer esse trabalho. E muitas pessoas também me indicam para clientes finais, ou amigos me indicam para clientes finais. Mas minha forma de se promover é basicamente no meu site e no Facebook. Então, o Facebook tem funcionado? Você compartilha suas coisas lá? Geralmente o que eu faço, eu compartilho no meu site e comunico no Facebook, e eu percebo que as pessoas veem o que eu faço e me chamam através de coisas que viram no Facebook que eu divulguei, ou Instagram, ou LinkedIn, ou Behance, mas quando eu faço um trabalho eu divulgo em basicamente Facebook, Instagram, LinkedIn. Naquela comunidade DOTS você divulga lá também? É bacana aquela comunidade DOTS. Aquilo tem gerado alguma coisa? Então lá eu me divulguei como profissional e consegui 2 bons contatos lá, assim. De trabalho. Um bom hub, né, de profissionais de criação. Mas eu me divulguei uma vez só e funcionou, assim. Então, eu não nesses últimos 4 anos, por sorte, eu não fiz nenhuma prospecção ativa, assim. Os trabalhos chegam, assim, e tem chegado, assim. Acho que talvez a única prospecção ativa que eu fiz foi que eu queria muito fazer capas para a Companhia das Letras de livros, e eu fui lá e falei. Isso é uma delícia. Você bateu na porta? Bati na porta. Que legal. Uns 3 anos atrás, e daí eu falei com o cara lá que é responsável, e ele começou a me passar, acho que eu já fiz umas 15 mais ou menos. Puta que não sabia, cara. Que é um trabalho super bacana de ser feito. Nossa, que delícia, cara. Capa de livro, meu sonho era trabalhar em livraria, porque o objeto livro é do grande caralho, eu gosto do objeto livro. Mas essa é uma das preocupações constantes, né? De como vão chegar os trabalhos, assim. Da onde vem os próximos, né? E design ao contrário de propaganda, você não tem praticamente contas, né? Assim, eu tenho É job, né? É um projeto. Eu estou usando meu conhecimento de comunicação para também fazer um pouquinho de comunicação, então eu tenho uma conta de uma sorveteria que se chama Le Botteghe di Leonardo, que é uma sorveteria que abriu na Oscar Freire, bem bacana, legal. De uns italianos. Eles têm um plano de ter 50 lojas no Brasil. Caramba. Nos próximos 2 anos já estão com 4. E eu fiz também a marca, a identidade, a ambientação. É uma conta que a gente faz. Vou passar lá. É bem bom. Dizem que é o melhor sorvete de São Paulo. E é bom mesmo, assim. Adoro. É bem legal. E para eles a gente faz tudo, assim. Desde site, ambientação, post, design, identidade, então a mistura de tudo. Assim. Lembra do Tom B? Você conheceu o Tom B? De nome sim, nunca pessoalmente. Acho que ele é contemporâneo meu de ECA, a gente teve algum contato aqui a colar, tinha uma época que ele fazia uns trabalhos que ele vendia, então eu comprei alguns quadros dele, né? E o Tom B, eu lembro que uma época ele começou a fazer coisa para fora, ele começou a fazer design para os gringos.
Mas era, acho que a época de web, acho que era mais fácil você fazer essas coisas que de repente... Eu fiz alguns trabalhos para os Estados Unidos e faço assim... eu fiz um bem bacana que foi... Eu fui chamado pela Landor até para fazer um conceito da... Uau, bacana. Para as Olimpíadas do Rio, Uau. para Procter & Gamble. Tá até no meu site, que são conceitos da casa que a Procter & Gamble vai ter nas Olimpíadas do Rio. Então, esse foi um trabalho para o qual fui chamado. Nossa, que bonito! De fazer a linguagem. Putz, que bárbaro! Nossa, tá lindo. Posters. Cara, me passa depois, senão eu pego o teu, se você puder me passar depois essas imagens todas, a gente faz um vídeo só com o teu rolo, o teu reel. Legal. Nossa, que lindo, que traço lindo. Nossa, super bonito. Então, esse foi um trabalho que eu fiz pelos Estados Unidos. E eu faço alguns trabalhos também para Parsons, que me chamam para já desenvolver algumas identidades visuais para uns projetos específicos que eles têm lá. Tem um escritório americano que me chama para criar conceito de marca também, identidade. Que bárbaro! Pô, que bom isso, cara. Tem rolado, assim. Fiz uma marca, uma identidade para uma startup americana também. Então os trabalhos surgem e hoje acho que uma das grandes coisas que a gente não falou ainda, que é essa possibilidade de você trabalhar à distância, assim, que a internet trouxe, assim, né? Eu acho que ela é uma possibilidade, assim... O design é uma profissão feliz, assim, pelo fato de elas ser uma linguagem visual que eu posso fazer para qualquer país e para qualquer lugar, assim. Cara, sem restrições de linguagem ou de fronteiras, assim, né? Isso é muito legal. Porque, imagina, a minha mulher é advogada. Ela pode ter toda a experiência do mundo, mas é uma coisa que não migra. A hora que você bate num país que de repente os Estados Unidos... Médico, engenheiro, ou arquiteto, eles têm restrições legais, né, de atuação, assim. Que interessante, designer não. E também de diferença de legislação, etc. O design é uma linguagem visual internacional. Olha, assim. Um pouco descolada dessas questões mais práticas. Olha que interessante. Eu acho que Nunca tinha pensado nisso. Tem esse lado positivo também da possibilidade do trabalho remoto, assim. Então acho que isso é uma coisa positiva, assim, para os próximos anos, que é a possibilidade das pessoas escolherem não morar nos grandes centros urbanos para trabalhar. Assim. Você tem vontade de repente, dar uma escapada? Bom, você já está aqui numa ilha. Aqui em São Paulo, né? Eu digo que eu montei minha vida para não me locomover muito, assim, para fazer tudo próximo. Uma das minhas vontades era não ter que me locomover grandes distâncias para trabalhar. Então hoje eu moro a um quarteirão do meu estúdio. Assim. Que sonho, cara. Isso é muito... Eu falo que eu pratico a imobilidade urbana. A tua solução para a mobilidade urbana é a imobilidade. Que bárbaro. Mínimo de deslocamento. Então, aquela cidade romana, nada está mais do que 5 minutos de distância. Né? E eu escolhi esse bairro aqui, que é a Vila Beatriz, que fica ao lado da Vila Madalena, que é bem tranquilo também. Nossa, uma cidade do interior, cara. É outra cidade. Eu confesso que de uns tempos para cá, cara, assim, quanto menos eu tiver que me deslocar... Acho que alguém já falou, Thomas Jefferson, que falou que o cavalo já foi um erro, né? Eu já fico achando que, cara, ter que pegar avião, ir para não sei para onde, pagar mico, cara, isso é tão frustrante, isso é tão desgastante. E eu gosto de carro como um objeto de design, assim, né? Eu sempre tive carro antigo. Olha só, cara, que bárbaro. É legal. Eu sempre tive um carro antigo que eu... Sempre não, mas tive muitos carros antigos que eu reformei e tal. Sério mesmo, cara? Olha, eu fui almoçar com um amigo meu, com o Edu Bicudo da Wanderman, que cara é fissurado. O escritório do cara, todas as prateleiras estão com miniaturas de carro. O cara adora. A gente foi almoçar, na hora que a gente foi pegar o carro, ele estava com uma réplica de um carro conversível, não sei do que. E eu com o meu Hondinha Fit ali. Mas ao mesmo tempo, eu durante a semana eu me locomovo a pé, de táxi, metrô ou bicicleta, assim. Ando bastante de bicicleta. Baixo mesmo. Tenho andado bastante de bicicleta. Vou em reunião de bicicleta, há reuniões de bicicleta e gosto bastante, assim. Então, minha relação com a cidade mudou também, porque eu tenho um filho pequeno, posso almoçar em casa, muitas vezes. Bárbaro, cara. Então, nossa, você se reorganizou legal. Agora, sabe que uma coisa que eu vejo? Eu vi isso um pouco na Cubo. O tempo que eu estava lá com o Martini. Eles também lá transitam, conversam com um monte dessa... Que agora tem, né, vários nomes diferentes para essa mesma coisa, né? Então tem aquelas coisas de design thinking, aquele pessoal criativo fazendo umas coisas diferentes.
E a impressão que dá é que, por conta do digital e da web, aparentemente isso aproximou mais esses caras. Quer dizer, você está seguindo o cara no Instagram, você está vendo o trabalho do cara o tempo todo, aí de repente tem alguma competição, não sei do que lá. Parece que deu a impressão que me deu, porque eu não faço parte. Mas é como se tivesse criado uma tribo meio virtual dessa moçada que está trocando. Isso é real ou isso é meio espuma? Os designers, especificamente gráficos, eles são bem menos unidos do que os publicitários. Assim. Existem muito menos meios de comunicação que falam sobre design. Praticamente não existe. Sei lá, propaganda existe o quê? O Blue Buzz, o clube de criação, que fica soltando notícias, tem as revistas, tem os prêmios, e existe uma circulação dos publicitários entre as agências, mas em design não existe. Assim. A gente está no... Né? É tipo o terceiro mundo da da conexão. Assim, Olha que interessante. Eu acho que a entidade que mais junta as pessoas é a ADG, que é a Associação dos Designers Gráficos, da qual eu não faço parte e nunca me aproximei muito, mas não por nenhum problema, mas mais por desleixo mesmo. O que eu fiz que foi bem legal, eu criei no Facebook um grupo que chama Design Won't Save the World. Cara, adorei essa, cara, jura? Conta dessa história que eu acho do caralho. Eu simplesmente juntei nesse grupo pessoas que eu curto, que fazem design tanto em agência como em pequenos estúdios ou grandes estúdios, que tem um trabalho que é parecido, assim, e a gente lá troca figurinha, a gente já fez happy hour, a gente já se encontrou e a gente basicamente troca posta notícia e comenta, ou conversa sobre dúvidas técnicas, ou como eu orço tal coisa, alguém tem alguém para indicar. Legal, mas é numa escala pequena, uma escala São 200 pessoas, mais ou menos. Mas foi uma iniciativa minha que funcionou, assim. Orgânica mesmo, né? E a gente tá querendo fazer uns encontros, tal, mas assim, foi uma forma que eu achei de tentar unir num mesmo espaço virtual pessoas que eu gosto, assim, e funciona, assim. E essa história do design que não vai salvar o mundo? Isso é tão legal, porque todo mundo quer salvar o mundo. Eu não saco essa história. Né? Pois é. Eu lembro, em 96, teve um congresso aqui em São Paulo de design, e veio aqui, o famoso, na época, David Carson. Nossa, era Deus. Nossa Senhora. E ele foi o cara que era a estrela do congresso, né? Congresso Pan-Americano de... Até eu fiz o pôster pela Calduro, que é aquele pôster lá. Aquele pôster eu fiz para esse congresso, que foi em 96. Bárbaro. E David Carson falou... Ele falou alguma coisa do tipo, design não é risco nenhum para nada, né? Você não tá tomando risco nenhum. O risco era o meu avô, que era piloto da Segunda Guerra Mundial, né? Que ele sim arriscava a vida, né? O designer não é, assim, gráfico ainda mais, né? Assim, o design, sei lá, se você for ver design desenho industrial, ele tem uma função que é ajudar as pessoas a usarem melhor os objetos e não se machucar, ou fazer uma experiência mais tranquila, mas o nível de risco que a gente não vai fazer uma grande assume, cagada, não dá, é muito baixo, assim, o máximo não dá até nas Olimpíadas, nas eleições lá do Americanas, os caras fizeram uma cédula tão mal desenhada que exatamente, tem essa, o cara diagramou o negócio da Miss mundo lá errado e mas é baixíssimo, assim, mas eu desviei, era outra coisa que você perguntou, do Design Won't Save the World. Porque a gente que faz design acha que está no centro do mundo, né? Assim como todo mundo acha que está no centro do seu próprio mundo, mas assim, design é uma coisa acessória, assim, então legal, a gente não vai mudar o mundo através do design, né? De uns tempos para cá, ainda mais que começou a história de design thinking, service design, blá blá blá, às vezes você conversa com um pessoal que é um pouco mais entusiasmado, o cara acha que realmente, se aquilo não rolar daquele jeito, as coisas não têm a menor chance. E aí você fala, desculpa, a gente é uma criatura toda torta, toda mal feita e tá... Exatamente. Então... Espera fazer 50 anos pra você ver que com uma coluna vertebral é um troço meio esquisito.
É uma ironia para relativizar a importância do design, assim, mas... Mas, cara, legal. Self-conscious, né? Exatamente. E daí minha ideia sempre foi crescer de uma forma bem suave, assim, né? Então hoje estamos eu e mais 2 designers que trabalham aqui comigo, e elas vêm à tarde só. A gente criou uma forma de trabalho que elas chegam chegam a 1 e ficam até às 7, porque eu sempre achei que amanhã era meio dispensável, assim, na nossa profissão, assim, no sentido de dispensável. Você não precisa estar presente no seu ambiente de trabalho, porque principalmente a agência, as pessoas chegam às 9, 10, chegam às 10, às 11, daí saem ao meio-dia, almoça 2, volta às 2, acaba trabalhando, sei lá, o mesmo que se você chegar a 1 e ficar até às 7. Isso. Daí foi uma combinação que a gente fez, da gente tocar nossos trabalhos ou nossas vidas de manhã, cada um por si, e daí à tarde a gente se junta para trabalhar, assim. Tem funcionado bacana, assim. E eu acredito, assim, nessa... Não é da boca para fora, assim, de estilo startup que põe uns puffs e acha que tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, eu acredito em formas alternativas de trabalhar, assim, de colaborar, assim. Concordo. As pessoas tendo, como se fala, você confiando no trabalho da pessoa. Isso. E a pessoa entregando e tendo um comprometimento, eu não exerço controle nenhum sobre... que bárbaro. De horário. É lógico, o fato da gente já estar comprometido faz com que a gente cumpra as coisas que a gente se Ninguém é leviano. Isso, exatamente. Então eu acredito nessa responsabilidade pessoal, assim, não exercer controle sobre o outro no sentido, assim, ditatorial. Recentemente eu passei por uma dessas que eu escuto também, assim, a partir de uma certa hora da noite não fazia mais sentido estar lá, porque meu papel era contatar pessoas, depois de uma certa hora não tem mais como contatar pessoas. E tinha essa cultura na agência dos caras ficarem até tarde pra cacete, tomar cerveja e tal. Aí, tava uma certa hora, eu falei, bom, fui. Aí acho que o cara veio me controlar, eu falei, me paga menos. Quanto você quer me pagar menos? Mas eu vou sair essa hora, porque não faz sentido eu continuar aqui, um olhando pra cara do outro. Né? Essa cultura do... Assim, uma coisa é verdade, eu nunca trabalhei tanto quanto eu estou trabalhando hoje, em dia. Mas, assim, eu faço meus horários de uma forma mais flexível. Eu gosto de trabalhar à noite, então eu chego em casa você produz à noite, né? Muitas vezes eu produzo à noite. Eu sou diurno, sou absolutamente diurno. Acordo mais tarde, mas assim, eu nunca trabalhei tanto, mas ao mesmo tempo essa cultura do emprego fixo, eu sei que existem, assim, nas grandes corporações precisam existir regras, assim, mas muitas pessoas são infelizes hoje por se sentirem oprimidas. Concordo com você. Pela forma com que as coisas se organizam, né? Então, essa opressão de ter que ficar até as 8 da noite ou ter que fazer tal coisa... Cartão às 8 horas da manhã. Isso eu acho que é uma das grandes infelicidades do emprego fixo, assim, né? Essa opressão, você se sentir vigiado e controlado e oprimido, né? Assim, então essa... Time sheet. Isso, exatamente. Essa opressão é uma das coisas que eu não sinto mais e não pretendo reproduzi-la no meu ambiente. Não, assim. Agora também estou fazendo um job, um freelo de consultoria, os caras me deram um time sheet para eu preencher. Eu não preenchi nada até agora, não vou preencher. Eu lembro que uma vez eu estava na Clique, e aí os caras queriam que preenchesse o time sheet, ninguém preenchia a porra do time sheet. Aí os caras fizeram, um softwarezinho que todas as máquinas tinham, você estava trabalhando, aleatoriamente aparecia uma caixinha. O que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? Só liberava o computador quando Não, mas isso, você tinha que responder o que você está fazendo naquele momento. Tipo gamification. Era uma amostragem aleatória, né? Assim, cara, mas era a coisa mais chata do mundo. Né? Isso foi antes de ter Facebook e YouTube, né? Porque se fosse agora... Cara, o que você acha? Acho que deu, né? Acho que deu. Puta, legal. Nossa. Boa conversa. Cara, a conversa foi legal, bárbaro. Eu vou contar por mim, assim, quando de alguma maneira eu sou convidado a recontar a minha história, acaba sendo sempre um exercício, que não é um exercício que a gente faz sempre, né? É verdade. É uma forma de você repensar, assim, e ver o sentido e achar o sentido, né, dessas conexões, assim, é bem legal. E foi bem bacana, né? Obrigado. O que eu acho que é legal da tua trajetória é que você tem, assim, de um berço puramente acadêmico, você passar
né, várias etapas até virar uma coisa que, cara, quantos empreendedores tem na tua família? Quantos empresários tem na tua família? Zero. Zero, então, isso é muito engraçado, não é que você vem de uma família tipo do Diniz, né, que todo mundo é empresário de 200 gerações, mas isso é muito legal. E eu acho que para quem não tem esse, na família, ou dentro de si esse espírito de tomar risco, assim, né, eu fui bem aos poucos, né, assim, então... Sim. São descobertas que você vai fazendo, assim, testando, né, eu acho que qualquer um, né, é capaz de fazer isso, mas... E sabe o que acho que isso até tem a ver com o teu trabalho, com o negócio do design que você comentou, que até do curso na Suíça, que é a dimensão tempo. Não tem como você esquecer da dimensão tempo, as coisas têm o tempo. É lógico, uma hora ela acontece, mas, cara, não dá para você queimar a etapa ou acelerar algumas coisas, né? Elas simplesmente têm o seu próprio tempo. Não poderiam ter sido de outra maneira, né? Exatamente. E eu não sou aquela pessoa que fala, não trabalhe, ou seja empreendedor, ou acho que cada um vai achar seu jeito de dar a sua contribuição, né? Se você é um cara que gosta de ter um emprego, eu não vou dizer, eu trabalharia facilmente novamente para alguém, eu não sou radical em nenhum sentido, assim, eu só acho que você tem que pelo menos se dar a possibilidade de experimentar, assim, se você está muito infeliz com uma coisa, tente, né, fazer algo, né, a respeito disso, assim. Basicamente é tipo... Ninguém vai dar um tiro no teu avião. Se você está muito infeliz no seu trabalho, tenta ser independente. Se não rolar, você volta, ou vice-versa, sei lá. Legal, senhor Foreste. Falando pra caramba. Pois é. Cara, que papo legal.